Bem, no terceiro vídeo, a terceira etapa, nós vamos definir as profundidades e, propriamente, a planta em perspectiva. Nós estamos seguindo um procedimento metódico de forma a abordar numa sequência gradual o desenvolvimento do projeto, que é o mais conveniente para o iniciante. Então, uma vez que a gente definiu o espaço, paredes e outros elementos, pisos, etc., nós vamos passar a definir a planta em perspectiva. É o mais conveniente definir marcação dos objetos no chão, no piso, porque nos dá a noção da situação, do lugar em que eles se situam e facilita o entendimento da perspectiva. Então vamos seguir um procedimento metódico e marcar a planta em perspectiva. Temos duas medidas a fazer, dois tipos. As medidas que a gente coloca no rodapé da parede do fundo e as medidas que são colocadas na linha de terra. As primeiras são marcações que vão ser fugadas. E são os pontos por onde a gente tem as linhas que usam o ponto de fuga, onde passam as linhas que usam o ponto de fuga. As medições feitas na linha de terra, seja à direita como à esquerda, são as medidas sem profundidade. O ponto de distância vai nos ajudar a marcá-la sobre o rodapé da parede lateral. Então, são dois tipos de medidas. Na planta podemos fazer a leitura delas. Olha, como regra prática, nesse caso, esse tipo de perspectiva, as cotas, as medidas que aparecem, paralelas com a parede do fundo, no sentido transversal, essas medidas são colocadas no rodapé da parede do fundo, o plano do fundo, depois fugadas. As medidas que aparecem paralelas com as paredes laterais, são colocadas na linha de terra para depois ser transferidas com o ponto de distância. Então, quais são as medidas necessárias que são transversais ao cômodo? Uma parede com 1 metro de comprimento, que também corresponde ao alinhamento da cama, 1 metro. Nós temos o vão da janela, 1,5 metro, e sobra outra parte de parede com 50 centímetros. Então, medindo na escala 1:25, um metro, corresponde à parede, 1,5 metro, um vão da janela. Essas medidas, então, correspondem, 1 metro corresponde à lateral da cama, que é uma linha em fuga, a lateral da cama, e correspondem à marcação da janela, marcação da esquerda e da direita. Bem, a janela não é um plano em fuga, é um plano contido dentro do plano da parede do fundo. É um retângulo que mantém a sua forma real, é praticamente uma elevação. As alturas também são fornecidas no material, tá? A altura, tanto da janela como dos outros elementos. O peitoril da janela, altura do rodapé para cima.
é de 1 metro. Marcando 1 metro. Altura do vão da janela, 1,5 metro. E sobra 30 centímetros, corresponde à viga. Ou verga da janela. E nós temos ali a marcação da janela. A fuga da cama. Agora medimos as profundidades. Eu disse que as medidas que acompanham as paredes laterais correspondem às profundidades. 60 centímetros do móvel na cabeceira, 2 metros comprimento da cama e mais umas parcelas correspondem a um afastamento entre a cama e a porta, 70 centímetros do vão da porta e mais 10 centímetros da boneca da porta. No exemplo que foi dado a vocês, as medições estão feitas na linha de terra da direita. Lembra que o ponto de distância funciona tanto do lado direito como do lado esquerdo. O ponto de distância fica a 6 metros de afastamento em relação à linha do horizonte, em relação ao ponto de fuga. Ponto de fuga, 6 metros. Ponto de distância do lado direito. Para a esquerda também, 6 unidades, 6 metros. 0. A partir do ponto de fuga para a direita e para a esquerda, colocamos os pontos de distância para a nossa medição das profundidades. As medidas: 60, a largura da cabeceira, o móvel na cabeceira da cama, 2 metros, comprimento da cama, 10 centímetros, 70 da porta e 10 centímetros da boneca. Todas as medidas em profundidade. Feito isso, usamos o ponto de distância, que é o ponto de fuga das diagonais. Agora nós não temos mais as diagonais. Agora vamos usar esse método, medindo sobre a linha de terra e fugando do PD. Então, uma fuga, transportando da linha de terra para o rodapé. Tenho a primeira profundidade que corresponde ao móvel na cabeceira. Agora eu posso lançar a linha horizontal que corresponde ao móvel de cabeceira. Ele está acompanhando a parede do fundo, em contato com a parede do fundo e em posição transversal. Então essa é a planta do móvel que está na cabeceira. A próxima medição foi da cama. Novamente, do ponto de distância, uma linha em fuga, transportamos a medida da linha de terra para o rodapé. Assim estamos conseguindo as marcações em profundidade sobre o rodapé do lado direito, sem necessidade de fazer ou construir uma malha. E temos medidas diferentes das unidades de uma malha, medidas menores de 10 centímetros, medidas maiores, frações, medidas, parcelas diferentes.
a largura da porta, transportando, voltando a alinhar a régua no ponto de fuga. A última medição corresponde ao comprimento total da parede lateral. Significa que a parede termina na vertical que sobe do rodapé, a partir do rodapé. Essas são as medições de profundidade transportadas pelo ponto de distância. E essas são as marcações em profundidade na perspectiva sobre o rodapé da parede. A profundidade da parede vem até esse ponto e eu estou definindo aqui o final da parede. Bom, é o final da parede, também é o final do piso. A planta em perspectiva, o último plano e o primeiro plano, definidas pela marcação do PD. Bem, poderia fazer isso do outro lado, claro. Vamos terminar, porém, o transporte das medidas para o lado esquerdo. Medida que corresponde à cama, a partir do rodapé. Eu tenho a profundidade da cama. A base inferior do volume da cama. Apagando as linhas em excesso e mantendo o desenho limpo. A porta está do lado esquerdo, sim. Mas eu fiz as medidas aproveitando o ponto de distância da direita e marquei elas no rodapé. O plano em profundidade é o mesmo, ele é alinhado. Vamos lembrar dos conceitos anteriores? Primeiro plano, segundo plano, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Primeiro plano no sentido da profundidade. Quando fazíamos a malha, a gente treinava identificando os diversos planos em profundidade a fim de desenvolver a noção de profundidade em perspectiva. Então, eu marquei a porta do lado direito, mas posso transportá-la para o lado esquerdo com uma linha transversal usando a régua paralela. Aqui eu tenho a marcação da porta, então ela está aqui do lado esquerdo. Levantando uma das verticais, correspondente ao lado esquerdo da porta e do lado direito da porta. E, aproveitando, vou definir também o limite da parede. Trata-se de uma marcação geométrica com a finalidade de entender o procedimento para montar a perspectiva. Então, definindo o limite tanto do piso em primeiro plano como das paredes em primeiro plano. E a altura da porta. Vamos aproveitar de falar sobre a altura da porta. Já definimos a posição da cama e a posição do móvel de cabeceira. Mas vamos aproveitar para dimensionar a porta de uma vez. Bom, a porta é um plano de fuga. Vamos lembrar? Tem planos sem fuga, tem planos transversais e planos sem fuga. O plano da parede é um plano em fuga. A aresta que está em segundo plano é menor que a aresta que está em primeiro plano. Então eu tenho um plano em fuga, porque esse plano é paralelo com o raio visual principal e nessa posição ele vai concorrer para o ponto de fuga. As suas arestas vão ser compostas no sentido da fuga. As verticais aumentam ou diminuem de tamanho, modificam seu tamanho conforme a distância. A porta, a altura da porta, vamos definir.
Não podemos medir a altura da porta nas verticais que a gente levantou aqui em primeiro plano, porque elas parecem maiores. É somente no plano da parede do fundo, no último plano, em que a gente fez essas medições de altura e largura, em que mediu a janela, somente nesse plano é possível medir usando o escalímetro. Os objetos próximos sempre nos parecem maiores. Os objetos mais afastados nos parecem menores. Aprendemos isso no início do curso, quando fizemos um exercício de observação para entender essa questão. Em perspectiva, os objetos próximos nos parecem maiores, os objetos afastados nos parecem menores. Então não posso medir nessas duas verticais. Eu tenho que medir na última vertical. Observa a fuga. Primeiro plano, a vertical tem que parecer maior, não posso medir. Segundo plano, a vertical também vai ser maior. Olha a distância que existe até o último plano, o plano da parede. Nesse plano eu posso medir. Então, a altura da porta é 2,10. Escala 1:25. O metro, 2 metros, 10 centímetros. Eu tenho, então, a altura da porta na medida real. Tudo que está nessa parede é a medida real, a medida da escala que estamos usando. Eu faço uma fuga, alinhando com o ponto de fuga, eu faço uma linha em fuga, que vai trazer a altura para as duas verticais que estão em primeiro plano. Mesma coisa que fizemos com as palmeiras do primeiro exemplo. Estamos fazendo com as verticais da porta. O plano da porta é um plano em fuga também, pela posição que ele está, junto com a parede, paralela com o raio visual principal, nós temos um plano em fuga. E assim definimos a marcação da altura da porta. Vou aproveitar para terminar definindo o desenho, definindo o teto, o plano do teto, que também é um retângulo em fuga, só que ele está acima da linha do horizonte, e ele vai converger de forma descendente para o ponto de fuga. Bem, nós vamos definir a altura dos objetos daqui a pouco no próximo vídeo.